Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Ciência da Bola. A gente está aqui no Congresso de Psicologia do Esporte em Campinas, na Unicamp. A gente está fazendo a cobertura aqui, conversando com vários profissionais. Então quem está assistindo a gente no YouTube, deixa o like, é importante. Esse episódio aqui é especial, o apoio do Congresso, tá? Da organização do Congresso, do Conbip. Depois a gente vai deixar um link aqui na descrição, tá? Quem está ouvindo a gente, espero que esteja gostando, deixe o seu like também. E aqui comigo, uma profissional que já esteve no Ciência da Bola em outras ações online, e aqui a gente separou um tempinho, logo depois da palestra dela aqui, para conversar, que é a Carol Muniz. Ela é psicóloga na base do Flamengo, faz um trabalho brilhante e ela foi uma das palestrantes aqui do evento. Carol, prazer falar com você agora pessoalmente, né? Muito importante a gente estar conversando em formato online, mas em oportunidades como essa, de estar diretamente falando e conhecendo você. Seja bem-vinda novamente. Obrigada, João. Um prazer enorme estar aqui no Ciência da Bola, mais uma vez, né? Num ambiente diferente, como você falou. Agora eu tô aqui no presencial, né? Com você. O Sim, pessoal vai sim. assistir a gente. Mas é muito bacana como a gente trocou, como a gente elaborou cursos juntos, né? Eventos. E hoje a gente está aqui para mais essa ação. É um prazer enorme. Legal. E aqui no podcast a gente consegue ter um tempinho maior para conversar. Esse podcast, pessoal, vai ser reduzido, tá? Até porque o evento aqui está rolando. E queria saber de você, Carol, essa participação aqui no evento, quanto que é importante para você, para sua carreira e também para os profissionais que estão aqui. Porque você que está em clubes, creio que seja desafiante em relação a calendário, viagens e tal, mas tirou um tempinho para estar aqui num evento como esse. Com certeza, assim, né? É importantíssimo a gente estar promovendo ciência, conhecendo novas pesquisas, conhecendo o trabalho dos colegas. Então, colocar isso para frente, né? Colocar essa bola para girar Uhum. é algo que faz a nossa profissão funcionar, de fato. Então, nossa profissão não existe sem gerar dados, sem as pesquisas que a gente está conhecendo aqui, é o ambiente para isso. E a gente está aí com um evento com 600 pessoas, Muita né, João? gente, né? Muita gente, isso acho que é um marco importantíssimo. Então, não posso falar disso também sem falar da ABPEX, né, nossa associação que trabalha para que esse evento aconteça. Eu até brinquei no início da minha palestra, né, que o Combip, ele é um filho da ABPEX, né, que vai gerando Uhum. ali, você vai trabalhando de 2 anos, é um trabalho árduo, são reuniões semanais, né, requer toda uma organização para fazer com que isso aqui funcione nos 3 dias de evento, né. A última edição foi no Rio de Janeiro, e aí, aproveitando o gancho, para você que você me perguntou do calendário, né? Uhum. Hoje a gente aqui trabalha com sub-20, então a gente está no final do ano, mas para o sub-20 já é início de temporada. Nós já começamos a nossa temporada, né? Na semana passada, então estamos aí em fase de pré-temporada. Vou falar um pouquinho disso também, dessas Sim, ações vamos por lá. entender um pouco isso. Mas é interessante falar que esse calendário é muito congestionado no futebol. Então, no ano passado, sempre falando passado, é porque são 2 em 2 anos, né? Há 2 anos atrás, no Rio, eu lembro que eu também não participei do primeiro dia de congresso, porque a gente estava jogando a final da Copa Olha do só, Brasil, o na Arena calendário não Barueri. bateu o calendário, né? Isso, e aí eu chego da Arena Barueri direto pro Conbip, assim, com aquela olheira, Olha só. né? E ali fiquei muito, né, na organização, organizando crachás, listas com o pessoal, e eu até brinquei, né, porque esse ano eu vim para uma outra função, para palestrar, e eu falo, gente, eu adoro, né, cortar um crachá, organizar, porque isso também dá a sensação pra gente, assim, ó, a gente colocou a mão na massa para Sim, o sim. congresso acontecer. E esse ano eu fiquei aqui um pouquinho mais diferente, que foi gerar essa pesquisa para trazer dados para o pessoal também. Mas muito feliz de estar aqui em mais uma edição do Combip. E te parabenizar pela palestra. A gente está gravando aqui no dia 5, o congresso está acontecendo dias 4, 5, 6. Como a Carol disse, acontece a cada 2 anos esse congresso de psicologia do esporte. E você hoje trouxe uma palestra sobre a transição dentro do esporte. Queria que você falasse o que foi trabalhado nessa palestra, também trazendo um pouco do contexto que você faz no clube. Claro, com certeza. Então, o tema da nossa mesa foi transição de carreira no esporte, né? Então, tivemos o Franco trazendo toda a fundamentação teórica, o Franco foi um grande pesquisador. Tivemos a Gisele do Palmeiras falando da transição, né? A Gi, ela é psicóloga do profissional do Palmeiras, então ela trabalha o tempo inteiro com isso, Uhum. recebendo esses atletas que vêm da base, passam pelo profissional, então eles têm um protocolo muito bem organizado com isso, e eu vim para falar um pouquinho da pós-carreira, que foi algo que ficou ali na minha observação, me chamando a atenção. Eu falei, preciso falar disso, da onde isso parte, né? É,
dentro do futebol, eu comecei a olhar e ver que boa parte dos profissionais que ali estavam atuando em suas diversas profissões foram atletas. Uhum. E aí aquilo falou assim, por que eu não falo com esses profissionais? Por que eu não faço essa pesquisa com eles? Né? Por que eu não tento entender o que se passou na cabeça, os pensamentos, as emoções, como que foi fazer essa transição, como que foi escolher isso, né? Durante todo esse trajeto de formação. Então, eu falei, vou pensar, né, numa pesquisa para fazer com esses profissionais, porque hoje eles estão em outra posição. Então, como que foi fazer essa transição de carreira? E daí eu gerei essas perguntas e fui entrevistar. Consegui entrevistar 24 profissionais e a gente, nas respostas, viu, né, muito a questão quando eles eram atleta, né, a preocupação, o medo, a insegurança, o término da carreira é algo muito desafiador. Sim, com certeza. E quando a gente pergunta, né, quando eu trago a pergunta, e você como profissional, qual foi o teu maior desafio? Entra o contrário, o início da carreira. Então, iniciar para mim foi difícil. Então, a gente vem muito nessa questão da transição. Né? Se para a vida do atleta é difícil encerrar essa carreira, para a vida do profissional é difícil. É outro desafio Manter a iniciar sequência. também, manter a sequência. Então, a gente viu o quanto essa transição pode ser difícil se a gente tiver um planejamento, se o atleta for bem orientado, até porque, né, João, a gente não está só falando de aposentadoria, a gente não está só falando daquele atleta que não conseguiu chegar no alto desempenho, no nível profissional. A gente está falando de coisas que a gente não controla, como uma lesão que pode tirar esse atleta, né? E não só a lesão esportiva, né? A questão da saúde, ela tá para qualquer ser humano. Então, não só para atletas, né? Não só para atletas, profissionais de exatamente. esporte também, principalmente que você está convivendo diariamente. Então, se ele tiver esse conhecimento, né, tiver essa questão muito mais ampla, vai ser mais fácil para ele reorganizar isso. Teve até algo que eu não consegui falar, porque é muito rápido o tempo, né? Mas na nossa anamnese, tem uma pergunta que me marca muito, que é assim, se você não fosse atleta, o que você gostaria de fazer? Olha que pergunta que, né? Muita gente nem para pensar Exatamente. nisso, né? E eles tinham muita dificuldade de responder isso. Acho que assim, isso vai melhorando, alguns ainda têm. E eles falam assim, Carol, como assim? Não tem outra opção não, é isso aqui ou não é? Né? Eu recebia muito isso como resposta. Em 2019, lá na base do Vasco, eu peguei todas as estagiárias e a gente levantou essa pergunta. Eu falei, gente, de todas as anamneses, do sub-15 ao 20, nós vamos anotar a resposta dessa pergunta. E vamos ver as áreas que aparecem. Então começaram, a maioria concentrado na parte esportiva. Eu quero ser um empresário, eu quero ser um treinador, até porque a gente está falando de uma carreira que é curta. Então a aposentadoria 15, 20 chega anos no rápido. máximo, né? Pois né? Então é preciso que isso seja bem estruturado. E aí apareceram diversos professores que a gente nunca imaginou na vida, né? Foi muito legal, a gente conseguiu fazer esse gráfico, na época levamos até também um pôster para um congresso, na época lá no Rio, e aí eu acho que assim, isso vai começando a diminuir, né? Essa resposta, não sei, não tem outra coisa para ser feita da minha vida, isso vai ampliando, né? E claro, a gente não quer tirar o foco do atleta não, na carreira dele, mas ele precisa ter essa consciência essa noção ampliada. de que um dia vai acabar essa Com carreira e certeza. precisa da sequência. Se você trabalha na base, além de ser pesquisadora, professora, você consegue ter esse olhar amplo dentro da psicologia e talvez no momento de você já melhorar a carreira futura do atleta é na base. Já desde o início, já compreender, fazer essa progressão, esse planejamento, tanto educacional quanto pessoal e esportivo, que muitas vezes isso é negligenciado em clubes. Como que você vê esse cenário, essa preparação ainda na base mesmo? João, assim, né, a gente precisa pensar que o clube é uma instituição e ele precisa ter seus lucros, né, ter seu sucesso. Então, assim, até para nós mesmos profissionais, né, se a gente tá ali, a gente quer ganhar. Eu sou competitiva. Se eu tô no campeonato, eu quero muito ganhar, eu quero muito vencer. Eu até brinquei com a minha comissão essa semana que passou, que a gente fez uma primeira ação da temporada. Eu falei, um dos melhores momentos para mim, né, assim, que eu vivi na vida, e que bom que eu vivi muitas vezes, foi ganhar um título, levantar uma taça, né? Isso é muito legal, porque você consegue colher o teu trabalho. Mas, assim, o resultado é uma consequência. Nem sempre ele vem, significa que o trabalho foi ruim por isso? Não, né?
Então, a gente vai viver diversos cenários. Eu até trouxe para a minha comissão a questão da estrada, né? A gente vai caminhar mais uma estrada juntos, mais uma temporada. Então, assim, eu não posso só pensar nesse produto final. Eu preciso pensar no trajeto, na jornada que eu vou, né? Isso vai me trazer muitas coisas e o resultado final vai ser ali uma consequência. Mas existe isso, né? Porque a gente quer ali o psicólogo dentro de um clube para fazer esse atleta performar. O produto desse clube, né, o que ele almeja fazer esse atleta performar. Só que não pode ser a qualquer custo, né, João? Então essa é a grande questão. A gente precisa, e a gente fala muito de saúde mental, porque sem saúde mental não vai ter a performance, né? Sem saúde não existe nada, então se você pensar que aquilo ainda é invisível, né? Quando a gente fala de saúde mental é invisível. Quando você quebra um braço, você opera o joelho, você está conseguindo ver. As pessoas conseguem observar que tem coisa errada ali. É, né? Isso, né? Mas também tem coisas que podem estar erradas que a gente não vê. E ainda tem a questão do paradigma, né? O receio de, não posso demonstrar fraqueza, não posso demonstrar que estou triste, ou que estou ansioso demais, que estou nervoso, acontece isso. Né? É uma coisa que eu falo muito para os meus atletas, né? O futebol, ele não permite muito isso, né? Exatamente o que você está falando. Porque tem dia que a gente não tá afim, né, João? Que a gente acordou e fala, hoje eu não queria trabalhar. E o atleta, né, também passa por isso. Claro. Mas, assim, a gente tem nossos empregos, o atleta também tem o emprego dele, então ele vai assim. Só que o futebol não te dá chance para chegar com uma cara mais ou menos. Sempre tem que estar com... Porque você já vai ter o dedo apontado. Sempre tá mostrando força, né? E aí eu costumo brincar com eles. Falei, gente, olha só, esse lugar aqui, a psicologia para vocês, é o lugar que não precisa ter a máscara. Porque vocês não vão ser julgados por isso. Lá fora, vocês podem ter que usar. Mas quer dar uma respirada, tira essa máscara. Esse aqui é o lugar para isso, sabe? Para vocês serem quem vocês quiserem, para ser o dia que vocês não estão muito afim, né? Para dar um grito, para xingar, para jogar isso pro alto. Então, assim, aqui não precisa ter esse receio, sabe? De ter aquela máscara para falar, porque o futebol realmente exige isso. Exige de nós profissionais, como que não vai exigir muito do atleta, mais os atletas, né? E como você vê esse cenário de vários ex-atletas e até alguns atletas de ponta indo até a mídia, se expondo, que tiveram problemas de questões emocionais, alguns até problemas mais sérios, como depressão, crise de ansiedade, e isso parece que está abrindo portas para evidenciar problemas que já existiam, como a gente que está envolvido nos bastidores a gente sabe, mas como que você vê esse cenário, os atletas se abrindo? Que estalo que foi esse? Porque se a gente olhar 5, 10 anos atrás, os atletas não comentavam nada sobre questões psicológicas. E hoje está ajudando bastante. Infelizmente, acontece esses casos, mas a gente fica feliz porque está sendo colocado em evidência para que esses problemas sejam solucionados. Sim. Eu acho que tem muito a ver com essa questão histórica, social que a gente tem, né? Do tabu, da fraqueza, como você bem colocou. Então, assim, isso era um sinônimo de fraqueza, né? A gente tem a Simone nas Olimpíadas de Tóquio, né? Simone, o que eu posso falar daquela mulher? Exato. Né? E a gente via, mas ela não foi forte o suficiente. Ela fez uma escolha, né? Olha, gente, esse aqui eu preciso priorizar a minha saúde mental. Então, assim, eles são essa voz que vai, né, chegando para abrir esses caminhos. E são vozes fortes, né? Que dão autoridade a esse assunto. Né? Com certeza. E assim, cada um vai ter o seu limite, né, João? Porque assim, alguns não vão conseguir trazer essa exposição, mas assim, o quanto isso fez esse discurso da saúde mental ter um olhar diferente pela sociedade. E eu não estou falando só dos grandes clubes, das instituições, eu estou falando de toda uma sociedade. Porque esse tabu vem de uma forma social, né? Não são só os clubes, né? As pessoas que formam, né? Quem forma os clubes são as pessoas. Então, eu acho que tem um papel social muito grande aí, das pessoas começarem a ter essa compreensão, e esses atletas estão abrindo portas para isso. Eu tenho um grande desejo, vou dar uma exclusiva aqui para o Ciência da Bola. Olha só, que ótimo, ó. Quem está assistindo a gente aí. Eu tenho um grande desejo de escrever, né? Um livro, realizar alguma pesquisa, falando desse papel social, né? Influenciando os atletas dentro de campo. Porque a gente acha que não, mas isso traz uma influência muito grande. Seria em que sentido? A torcida, né? Então vou trazer um exemplo para você.
Eu falei da transição, e aí quando esse atleta termina a carreira, eles têm uma espécie de luto, né? Que é a identidade atlética que ele construiu durante muitos anos da vida dele. Um exemplo, que eu até falei aqui, micro, é a lesão. O Uhum. atleta, quando se lesiona, para ele, né, ele está interrompendo a rotina dele, que é todo dia a mesma coisa. E principalmente o contexto competitivo. Ele perde o contexto competitivo, que para o atleta é a melhor coisa que tem. É ter o jogo, né? Ter aquele Não momento quer perder nem no acontecendo. para o ímpar, né? Não quer perder. Né? E para ele, ficar fora de um jogo é muito ruim. Então, assim, as pessoas não têm noção de como é ruim para um atleta lesionado estar lesionado. E aí, às vezes, tem uma previsão ali, né? A gente trabalha muito com as metas, alinhando com a fisioterapia, porque eu não posso falar uma coisa para o atleta que não seja uma realidade. Então, esse trabalho interdisciplinar tem que ser muito bem alinhado. E a gente escuta comentários da mídia, então, quando trabalhei no profissional, principalmente, né, que tem esse olhar Uhum. muito maior, a gente via de tudo, assim, esse aí vai fazer faculdade de medicina. Então, imagina para um atleta que não aguenta mais estar naquela condição, que ele quer retornar ao tempo. O que o atleta mais. Isso eu garanto a vocês, tá? O que o atleta lesionado mais quer é voltar. É. E é voltar. Então, assim, todos os discursos que eu, né, já tive contato ao longo desses anos, o atleta quer voltar. E às vezes a gente vê, né? Esse aí não, tá encostado. Esse não serve. E Esse aí tá fazendo aí a torcida faculdade. ainda fala assim, ele gosta, ele tá E isso recebendo para ficar influencia sem muito. jogar. Isso influencia muito. Então, acho que talvez se tivesse um outro papel da torcida, um outro papel social ali acontecendo, isso ajudaria. Então, eu tenho assim, um interesse ainda por essa temática que eu ainda vou desbravar aí futuramente. É um tema bem interessante, vai ser desafiante, né? Né? Porque eu Mas acho que é assim, esse interessante. papel social é mais um jogador em campo. Essa Sim, torcida é mais um jogador em campo. Então, assim, eu atrapalho ou ajudo com essa minha postura, com esse meu comportamento, né? E aí a gente vê coisas cruéis demais, sabe? Que podem realmente afetar mais ainda essa saúde emocional desses atletas. imagina. Você que está no dia a dia deve ouvir cada coisa, né, dos atletas que a gente que às vezes está ali torcendo, está acompanhando, nunca Sim, imaginaria, a gente já justamente. trabalhou em conjunto com assessoria, precisando bloquear comentário de foto Olha de só. atleta, né? Porque as coisas passam do limite ali do que é gerenciável, né? E aí eu lembro muito também, né? Tem um dossiê no Sport TV, Esporte Espetacular, na verdade. Se vocês colocarem no Google, vocês vão ver que fala do Nilmar, da depressão Uhum. dele, e aí fala Cicinho, Ronaldo Fenômeno, tem vários, né, casos ali reunidos, que é o que você falou da importância da mídia, né? E muitos deles foram por lesão, né? O Ronaldo fala da depressão dele através da sua lesão no joelho. O Pedrinho fala que teve o apelido de Podrinho na época, né? Então Sim, foi isso mesmo. você imagina. E assim, isso, como deve ser doloroso, né? Com certeza eles já trabalharam, já elaboraram muito isso, mas com certeza ainda é doloroso para eles colocarem isso. Mas eu acho que também eles conseguem superar para poder ver, gente, eu tô falando isso aqui porque preciso se conscientizar. E dessa forma a gente se conscientiza. Eu sei que, assim, para alguns, né, é mais doloroso do que para outros Sim. essa exposição, mas de fato é algo que é um caminho para auxiliar essa sociedade. Legal, Carol. Aqui nós conversamos sobre o evento, conversamos um pouco também da sua apresentação, do que você almeja fazer, um pouco do seu trabalho também no Flamengo. Para futuros profissionais, olha só, um evento com mais de 600 pessoas, quem não acha que a psicologia do esporte é importante, 600 pessoas presenciais aqui em Campinas. Presenciais. A gente sabe que tem um público muito grande que gosta da psicologia e não trabalha diretamente, mas tem muitos estudantes de psicologia que pensam em trabalhar no esporte. Claro que o futebol é um dos esportes, né, uma faceta ali que ainda precisa desbravar bastante. A gente estava comentando em off aqui que ainda necessita de mais profissionais de psicologia dentro dos clubes de futebol. A realidade, talvez, de outras modalidades seja maior, de ter profissionais em esportes individuais, por exemplo. E você, a sua carreira, o que fez você ser uma psicóloga, o que fez você entrar no esporte, o que te motivou, porque com o seu relato, talvez pode dar um empurrãozinho ali naquele profissional que está pensando em entrar na área. Com certeza. João, engraçado, né? Porque a gente ficou muito com essa coisa online também, né? Então o presencial me traz
todo esse calor A mesmo do energia, momento, a energia. conversa, né? O João tava ali me esperando um tempão, porque veio uma fila de gente me O pessoal abraçar. tirando foto com ela aqui. E aí eu falei assim, gente, como é bom receber os abraços, né? Porque às vezes as pessoas mandam uma mensagem no Instagram, a gente conversa ali, como é bom conhecer as pessoas. Eu olho assim, eu conheço você, foi do curso tal, foi da aula tal. Então, muito legal esse momento e reunir 600 pessoas de todos os lugares do Brasil e alguns ainda de fora, né? Sim, Tem um sim. pessoalzinho aí de fora do Brasil também. Assim, é o que eu falei, eu tô muito feliz de estar aqui. Mas falando da minha carreira, o que que acontece, né? Eu acho que aqui é o lugar que, assim, quantos estudantes a gente deve ter aqui? Eu não tenho esse número, mas dos 600 aí, boa parte são estudantes, né? Que estão aí desbravando, indo em busca dos seus sonhos, da sua profissão, dos seus sonhos profissionais. E aí eu falei com o João até aqui, antes da gente começar a gravar, eu falei, João, ontem eu era essa pessoa, ainda ontem, né? Que estava ali buscando. Então acho que é isso, sabe? A gente trazer e ser inspiração para essas pessoas. Eu lembro que Sim. teve uma coisa que foi muito importante para mim na época, porque eu fiz isso também. Eu brinquei aqui com o João que eu vendi docinho para poder. Eu queria só viver da psicologia e eu trabalhava num escritório de 8 às 17, estudante ainda, terceiro período. Uma outra área que não tinha nada a Não ver com tinha nada a ver com psicologia. psicologia. Falei, não quero isso aqui para minha vida. Aí comecei a ver outro tipo de renda e aí peguei minhas coisas, fui sozinha com uma outra amiga de equipe lá do estágio para Brasília, que tivemos um congresso lá também. Isso foi em 2016. Estou ficando velho. 2016 fomos para Brasília e foi esse meu primeiro momento de estar assim num congresso cheio de pessoas. Eu pensei, o que que essas pessoas fazem, né? Eu quero ser como elas também. E aí eu comecei a andar com a minha trupe. Essa é uma dica que eu digo muito para as Contatos, pessoas, né? network, é isso Quem importante. são essas pessoas? Então comecei a me interessar. Quando eu pensei, é isso aqui que eu quero, porque eu não queria psicologia, nem sabia o que era psicologia do esporte, né, João? Você queria trabalhar na psicologia. Eu queria Isso. psicologia, achei que era clínica, tudo, e aí quando foi aquele momento de decidir qual área eu tinha que ir, aí eu falei assim, vou escolher essa aqui porque eu adoro esporte, eu já era louca por... Esse congresso era de psicologia do esporte, Era de de psicologia do esporte, eu já 2016. estava na equipe, foi meu primeiro ano na equipe. E aí eu fui para esse congresso, né? Fui para essa equipe primeiro, sem saber entender o que era, me apaixonei, falei que foi meu encontro de vida, psicologia do esporte, aí falei, é isso que eu quero, e aí fomos pro congresso. Eu e Vanessa, que hoje é psicóloga no Botafogo também, Olha só. né? Então conseguimos aí crescer na área, caminhar, e aí duas coisas que eu julgo que é muito importante é andar com a sua trupe, né? Buscar ela. Então, quem são as pessoas que você admira, as pessoas que têm as pesquisas na área que você acredita, busca, né? E aí eu comecei a buscar, porque nessa época não tinha um online ainda, assim, como é hoje, né, João? Então, onde essas pessoas estavam, eu queria. Tinha um cursinho, tinha um workshop, eu me Sempre tá inscrevi, eu estava junto. sempre junto. Eu falei assim, uma hora as pessoas vão pensar, nossa, essa menina é chata, eu vou dar uma chance para ela. Né? Mas não, assim, comecei a me especializar e ainda na graduação eu fiz um curso de formação em psicologia do esporte com o Paulo Ribeiro, né? Era o curso dele aqui no Rio. Olha que legal. O único que a gente tinha, porque hoje a coisa se expandiu, que bom, né? Acho que tem espaço para todo mundo, mas naquela época era muito escasso a área, né? E aí eu fiz o curso de formação, aí junto com a faculdade eu já me formei. Aí dali eu já me inscrevi numa pós-graduação na UFRJ, que foi na educação física, né? Que eu precisava entender um pouco mais Sim, já que desse tá no universo. esporte, né? E aí eu Interessante fui mesmo. fazer na educação física minha pós, neurociência do esporte e da atividade física. E me inscrevi no mestrado, assim, com um projeto do esporte, achando que não ia dar em nada, e passei no mestrado. E comecei mestrado, pós e futebol, tudo junto. Isso tudo de 2016 para cá? De 2016 pra 8 cá. anos, olha só. Eu me formei em 17, na verdade, né, João? 16 eu ainda era estudante. Então, em 8 anos, você já conseguiu fazer esse up É da sua carreira isso. mesmo. Está num grande clube hoje. Mas as duas coisas importantes, acho que buscar essas pessoas, assim, eu só tô aqui porque eu tive grandes mestres que me acolheram, que me direcionaram, e por isso que eu acho assim, eu faço questão de fazer isso também com os estudantes que estão aqui, pedindo uma ajuda, uma orientação, faço questão de atender eles, de ajudar, de dar alguma dica. E o outro ponto é buscar esse conhecimento, né? Então, Sempre atrás de conhecimento. sempre atrás de conhecimento. Eu acho que essa é uma receita importante para seguir. Se você esteve aqui no evento, comenta aqui abaixo, tá? Ou seja, no Spotify, no YouTube, comenta. Se você esteve com a Carol aqui também, se tirou uma foto com ela, se conversou com ela. Se você não esteve nesse evento, comente aqui abaixo também. Eu quero ir no próximo.
com certeza vale muito a pena. E aí é o momento de network, tá? Em eventos como esse, seja às vezes um congresso estadual, regional, mas vá em eventos como esse. Ah, não sou da psicologia, não tem problema, vai num evento que é mais próximo daquela área que você queira participar, vai ser muito importante. Carol, para a gente fechar aqui a nossa edição do podcast, tá corrido, né? A gente está em dezembro, mas o calendário de 2025 já Já começou tá para quem é da rolando. base. Você ainda vai ficar aqui no evento, vai conversar com o pessoal. Para a gente finalizar aqui, queria te agradecer mesmo por estar aqui conversando conosco. Já fica o convite para a gente conversar, de repente, até mesmo lá no Rio, se a gente tiver Claro, com possibilidade, com certeza. tempo maior. E parabéns novamente pela sua apresentação, todo o trabalho que você desenvolve. Desejo sucesso nessa nova temporada que vem por aí. Obrigada, João. Muito sucesso também para Ciência da Bola. É sempre um prazer enorme Obrigado. estar aqui com vocês. E fiquem de olho, né? Daqui a pouco, em breve, nos próximos meses, vai sair anúncio da onde será o próximo Combip, né? Daqui 2 anos, né? Cada 2 Daqui anos, a então 2 anos. Então, quem não 2026. conseguiu estar aqui, para se programar para daqui a 2 anos a gente se encontrar. Legal, sucesso para você, Carol. Obrigada, João. Vamos junto. Pessoal, obrigado pela audiência. Se gostou, deixa o like, comentário abaixo, se inscreva se você ainda não garantiu a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Agradecimento especial à organização do Combip, o pessoal da ABPEX. Links na descrição para vocês conhecerem um pouco mais e também já ficar por dentro da próxima edição, tá bom? Espero que tenham gostado. Abraço.